família pertence a Deus. Nos últimos tempos, temos visto as investidas do inimigo contra as famílias. Separações, contendas, divisões, vícios, tudo isso tentando destruir a maior instituição criada por Deus, a família. Não vamos aceitar essa situação. Vamos juntos consagrar nossa família ao Senhor. Campanha da família debaixo de fogo, 30 dias com oração e libertação. Prepare-se para esta campanha que será e já é uma bênção em nome de Jesus. Tempo de louvar a Deus. Não importa a circunstância, Ele sempre será Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Bom dia a todos os nossos sensacionais pastores, líderes, co-líderes, jovens, irmãos do Ministério Juntos por Cristo e nossos seguidores no canal do YouTube. Se você acabou de ouvir agora aí este louvor, que se tudo estiver bem, Ele é Deus, mas se não tiver, continua a ser Deus. Hoje, dia 12 de abril de 2025, 16 dias da campanha da família, neste sábado. E quero desde já agradecer mais uma vez a todos os que oraram pela minha esposa. Ela está ainda hospitalizada, está bem. Não foi muito fácil. De quinta para sexta eu não fiz rotina porque tive um dia muito esgotante, indo ao hospital, visitando clientes, os filhos. Portanto, foi de facto esgotante e, como vocês também sabem, tudo isto tem uma carga emocional muito forte que tem que ser muito bem gerida. Mas a gratidão a todos os líderes e irmãos, todos, sem exceção, que de facto estão de mãos dadas e mais uma vez provaram que nos amam, que amam o ministério e que de facto têm um verdadeiro amor no vosso coração, em nome de Jesus. Como eu estava dizendo, de quinta para sexta, ela teve que ser sedada para tirar de facto o feto, mas correu tudo bem e graças a Deus está estável. Para os irmãos entenderem, uma criança é um anjo e numa fase destas, mas até a idade de 10 anos, 9 anos, é um anjo. Por isso, quando às vezes nós ouvimos histórias de bombardeamento, crianças morreram no mar e por aí fora, claro que ninguém gosta, não é? Ninguém gosta de perder nada, e nomeadamente pessoas, mas as crianças, a Bíblia diz que o céu é delas, ok? Então, mais uma vez, o meu agradecimento em nome de Jesus, e em breve ela já estará em casa, no nome de Jesus. Agora, isso não nos impede, nem nos para, pelo contrário, vai nos dar mais força para irmos mais longe, ganharmos mais almas, cuidarmos ainda mais das pessoas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Por isso, hoje, sábado,
vamos ter live, culto da família. Eu vou dar seguimento àquilo que eu tenho vindo a ensinar sobre a família para amarrar todos os demónios. Amarrar todos os demónios. Se os irmãos bem entenderem a sequência dos meus áudios, tudo tem aqui uma sequência. A intercessão que eu ponho do pastor Isaías é sobre o casamento. Coloquei agora uma série sobre a vida de Jesus, que é para preparar a sua família, e tudo que você ouve, intercessão, tudo até ao fim, e tem estudo sobre a família. Portanto, nestes 30 dias, estamos já com 16, o objetivo é amarrar e destruir os demónios que atacam a instituição mais forte pela Bíblia, que se chama família. E você não pode deixar o diabo roubar a sua família em nome do Senhor Jesus. Prepare-se para ter 35 minutos abençoado, abençoada. Se você faz o seu aniversário neste mês, avise o pastor Augusto com antecedência. Avise o pastor Augusto e todos iremos dar os parabéns para você. Parabéns pra você nessa data. Ouça agora com o pastor José Augusto uma mensagem de fé todos os dias. Diário Pacto com a Prosperidade. Para você prosperar o ano todo. Muito bem, você já tem um livro com 100 frases e hoje é a número 20. Eu determino a prosperidade na vida das pessoas. Você não só determina para si, mas determina para os outros. Então coloque a mão no seu coração e diga assim: eu determino a prosperidade na vida de todas as pessoas. Sei que ao fazer isso, a prosperidade volta em dobro para mim. Também sei que o desejo da prosperidade é atingir todos e que todos merecem ser prósperos. Determinar a prosperidade para quem não conheço ou nunca tive contacto me faz ficar mais próximo da prosperidade. Diga: eu determino a prosperidade na vida das pessoas. Ouça todos os dias, antes de dormir, o áudio do pastor José Augusto para fortalecer a sua mente. Estude a Bíblia diariamente com o pastor José Augusto. Vamos então para mais uma leitura da Palavra de Deus. E você pode seguir, isto é durante um ano. Levítico 16. Falou o Senhor a Moisés depois da morte de 2 filhos de Arão que morreram quando se chegaram diante do Senhor. Disse, pois, o Senhor a Moisés: diz a Arão teu irmão que não entre no santuário em todo o tempo para dentro do véu diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra. Porque eu aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. Com isto Arão entrará no santuário com um novilho de expiação de pecado. Agora nós vamos para outro capítulo que é Levítico 17. E diz assim: falou mais o Senhor dizendo a Moisés: falarão aos seus filhos e todos os filhos de Israel, diz-lhes: esta é a palavra que o Senhor ordenou. Qualquer homem da casa de Israel que degolar boi, cordeiro, cabra no arraial, ou quem os degolar fora do arraial, e não os trouxer à porta da tenda da congregação para oferecer oferta ao Senhor diante do tabernáculo do Senhor, a esse homem será imputado o sangue. Vamos para Salmos 20. O Senhor te ouça no dia da angústia, o nome de Deus de Jacó te proteja. Envie-te socorro desde o seu santuário e te sustenta desde Sião. Lembre-se de todas as ofertas, aceite os teus holocaustos. Conceda-te conforme ao teu coração e cumpra o teu plano. Nós nos alegraremos pela tua salvação,
em nome do nosso Deus, arvoremos pendões, cumpra o Senhor todas as petições. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido, e ele ouvirá desde o seu santo céu, com a força salvadora da sua mão direita. Salmo 21. O rei se alegra em tua força, Senhor, e na tua salvação. Grandemente, grandemente se alegra. Cumpriste o desejo do seu coração e não negaste as súplicas dos seus lábios. Provérbios 31. Palavras do rei Lemuel, a profecia que ensinou a sua mãe. Como filho meu, e como filho do meu ventre, e como filho dos meus votos. Não dês às mulheres a tua força, nem os teus caminhos os que destrói os reis. Não é o próprio dos reis, o lemul, não é o próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes o desejar bebida forte. Leia o resto em casa, que Deus possa abençoar. Vamos evangelizar de acordo com Marcos, capítulo 16, versículo 15. Convide mais almas para o seu grupo. Você quer irritar o diabo? Então evangelize. Fale de Jesus. Fale de Jesus. Compartilhe este áudio para 7 pessoas, 7 amigos, 7 familiares. Sabe, às vezes eu fico a pensar nas pessoas que abandonam o ministério, abandonam uma igreja, abandonam até Deus. Elas não sonham daquilo que está por vir neste mundo. E na hora em que as coisas estão a acontecer, as pessoas vão ter que olhar lá de baixo para cima. Quando uma pessoa está no fundo de um poço, ela olha para cima, sai de baixo para cima. Então, para lhe dizer o seguinte, nunca abandone Deus, nunca troque Jesus por nada nem ninguém, mas fale de Jesus. E você que me está a ouvir em qualquer parte do mundo, você quer aceitar Jesus agora como Senhor e Salvador? Coloque a mão no seu coração e diga: Senhor Jesus, eu dou-te o meu coração. Eu faço de ti o meu mestre, o meu Senhor, o meu Salvador. Pela fé, eu te recebo agora e para sempre. Ajuda-me, ó Deus. Guia a minha vida para melhor, 100 vezes melhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Nós temos uma visão. Nossa visão é muito simples. Basta você ser uma pessoa constantemente constante, disciplinada, ter foco e desejar ser ajudada por Deus, pelo ministério e pelo homem de Deus. Bem-vindos, novos convertidos. Você que entrou agora no Ministério Juntos por Cristo, faça os seguintes passos. Ouça o áudio durante toda a semana. Escreva a frase. Leia o livro de orações. Adquira os manuais do Pastor Augusto. Faça a rotina espiritual de segunda a sexta-feira, das 20 às 22 horas. Assista às nossas lives todos os sábados, pelas 17 horas, horário de Portugal. Acompanhe as viagens missionárias do Pastor Augusto. E qualquer dificuldade, chame o líder do seu grupo ou o Pastor Augusto. Curiosidades Bíblicas, com o Pastor Augusto. De João Batista. Aí a Bíblia fala, o Elias ainda vai voltar de novo antes da segunda vinda de Jesus. É assim, vez após vez na Bíblia, profecias que são cumpridas mais do que uma vez em outros momentos da história. Por isso, podemos mesmo assim estudar Mateus 24, para estudarmos, não só Mateus 24, outros textos também, para vermos os sinais dos fins dos tempos e da segunda vinda de Jesus. E eu quero falar sobre alguns desses sinais dos fins dos tempos. Então vamos ver Mateus 24, a partir do versículo 4, que fala: tenham cuidado para que ninguém os engane, porque muitos virão em meu nome. Então esses são sinais que a coisa está chegando mais e mais perto do fim dos tempos. Ele disse: muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Então, o primeiro sinal, falsos cristos e falsos profetas.
A realidade, o cristianismo já tem mais do que 2.000 anos, mas só nesses últimos 125 anos, mais ou menos, o que tem aparecido de falsos cristos tem aumentado e muito isso. É um sinal que estamos chegando mais perto do fim. É um sinal que estamos chegando mais perto da segunda vinda de Jesus. Aqui no Brasil mesmo tem um homem que ele alega ser o próprio Jesus, né? Que é o INRI, né? É um pouco engraçado, mas ele alega isso, né? Tem um outro que já enganou já muito mais pessoas, lá da Coreia, ele até já morreu, mas por décadas, milhões de pessoas, inclusive muitos japoneses, se aderiram a essa seita desse homem que alegava ser Jesus, que era o Reverendo Moon, que ele foi o líder da igreja que até hoje existe, a Igreja da Unificação. E o Reverendo Moon, ele alegava ser o Cristo aqui na Terra. Ele falou que ele teve uma visão onde o próprio Jesus apareceu para ele e chorou no ombro dele. E disse para ele, Reverendo Moon, eu falhei na minha missão, mas você agora vai cumprir, você vai ser o novo Cristo. E o pior, que milhões acreditaram naquelas mentiras e foram enganados. E a Bíblia fala que nos últimos dias isso vai acontecer. Segundo sinal, guerras e rumores de guerras. Sempre na humanidade houve guerras, mas é um fato que nos últimos 120 anos, olha, a humanidade está na Terra milhares e milhares de anos, mas nos últimos 120 anos tem sido, de longe, os anos com mais guerras e mortes em guerras do que em toda a história da humanidade. Terceiro sinal, fome e terremotos em vários lugares. Também é verdade que os cientistas hoje têm instrumentos de maior precisão e eles sabem de muitos mais terremotos que estão acontecendo que eles nem sabiam antes, por falta desses instrumentos. Então, alguns cientistas dizem, não tem aumentado tantos terremotos, não. Outros dizem, tem sim, porque tem havido mudanças drásticas, climáticas, tem havido aquecimentos global, isso tem causado, né, terremotos, maremotos, tsunamis, tempestades, como eu disse, mudanças climáticas violentas, aquecimento global e aquela tempestade também que os cachorros mais odeiam, né, que é o furacão. Isso foi só para descontrair um pouco, tá? Alguns ainda não entenderam, mas vai cair a ficha. O quarto sinal, agora falando com toda seriedade, o quarto sinal, isso aqui é muito sério, que é um sinal dos fins dos tempos, a segunda vinda de Jesus, a perseguição de cristãos. É interessante, porque nós aqui no Brasil muitas vezes estamos por fora do que realmente está acontecendo. A gente pensa, não, nos primeiros séculos o Império Romano massacrou tantos cristãos, e é verdade. Mas você sabia que a perseguição hoje, em geral, contra os cristãos, é bem pior? É bem pior. É verdade. Eu vou mostrar isso para você daqui um pouco, mas veja esse texto de Jesus, o próprio Jesus falando, vocês serão entregues para serem maltratados, e eles os matarão, vocês serão odiados por todas as nações, por causa do meu nome. Os dados da missão Portas Abertas mostram claramente os fatos, que nunca houve uma época na história da igreja em que os cristãos sofreram tanta perseguição. Eu mesmo já estive na China comunista, reunindo com a igreja subterrânea, eu vi as histórias mais fortes. Eu estava lá no meio daqueles cristãos. E alguém falou assim, diga para o pastor Eibe aqui, para ele poder saber. Quantos de vocês aqui já sofreram perseguição física do governo comunista? Ou sendo jogado na prisão, cadeia, ou sendo até torturado? Quase todos naquele salão levantaram as mãos. E era um culto escondido, com as portas trancadas, na igreja subterrânea. Eu poderia te contar muitas histórias que eu vi. Eu falei, meu Deus, é impressionante. É muito forte, coisas violentas, coisas sérias. Você sabia que nesse momento, enquanto eu estou falando com você, tem cristãos sendo torturados em países comunistas, países muçulmanos, hindus, budistas,
Nesse momento tem cristãos sendo executados. Olha só esses dados. No mundo todo, mais de 360 milhões de cristãos estão agora sofrendo perseguição intensa e discriminação por causa da sua fé. O Ministério Juntos por Cristo conta com um grupo poderoso de intercessão, onde dobramos o nosso joelho sobre suas necessidades de oração. Faça agora com o pastor Augusto a oração de libertação. Gratidão por mais este dia. Oro pelo avivamento na nação. Clamo também por um avivamento espiritual. Que a tua palavra alcance cada lar, cada coração e que a nossa nação volte os olhos para ti. Derrama um espírito de arrependimento sobre este povo, para que se volte para ti de todo o coração. Viagem missionária à Espanha. Viagens ainda por agendar Luxemburgo, Suécia e França. Obrigado, Senhor. Nós declarado todo pastor líder, irmã de assessor de jovens santos, ministro, portanto, todos os meses na campanha. Oro pelas viagens missionárias de Espanha, Luxemburgo, Suécia, França. Nós declaramos todo pastor, líder, intercessor, irmãos, jovens, são dizimistas e ofertantes e fiéis na campanha de ouro todos os meses. A minha esperança não está nos homens, mas em ti. Ensina-me a esperar com paciência, agir com sabedoria e a confiar na tua soberania. Em nome de Jesus, oro e te agradeço. Amém. Entre mim e minha esposa devem ser eliminados pelo turbilhão de Deus. Em nome de Jesus Cristo, eu removo meu casamento do registro do fracasso. Em nome de Jesus Cristo, Pai, Senhor, deixe-me comer as riquezas das orações durante esta campanha. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, o nome de Jesus não falhará em meu casamento. Toda corda demoníaca que amarra o matrimônio a uma laje demoníaca, receba o fogo de Deus e seja queimado em nome de Jesus. Poder de destruição matrimonial, perca o seu domínio sobre meu casamento em nome de Jesus Cristo. Eu não vou quebrar, mas vou avançar no meu casamento em nome de Jesus. Os palhaços satânicos não trabalharão contra mim no meu casamento em nome de Jesus. Todas as flechas dos destruidores de matrimônio voltem para seu remetente agora em nome de Jesus. Toda a presença satânica em minha casa matrimonial, no meu lar matrimonial, desaparece agora pelo fogo em nome de Jesus. Qualquer agente satânico, Seja um líder, intercessor, irmão comprometido com Deus, ministério e pastor José Augusto. Juntos somos mais fortes. Momento da palavra e oração com o pastor Augusto. Muito bem, nós estamos a aprender dentro da família. Comecei por falar os 4 pilares da família estruturada. Falei ontem sobre o primeiro pilar, que é o amor do marido pela esposa, o segundo, o respeito da esposa pelo marido. Vamos ver o terceiro hoje, que é a educação dada pelos pais no convívio com os filhos. A Bíblia diz assim: pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Os pais, e quando falamos aqui pais, vou pôr também a posição de padrasto, porque eu tenho uma posição de pai e também tenho de padrasto. E pode haver muita gente aqui, e há pessoas aqui que também são padrasto, madrasta, embora que a palavra madrasta ou padrasto não tem boa conotação, mas pronto. Um dia vou ensinar isso. Nós pais devemos ter cuidado para não provocar a ira nos filhos. Mas existem 2 aspectos que vai causar a ira nos filhos e nós não podemos também ceder. Primeiro, a falta de educação. A geração de hoje, de filhos,
é uma geração de redes sociais. Se você pudesse ouvir aquilo que eu ouço quando eu vou nas reuniões da escola, quer da Letícia, quer do Daniel, os diretores de turma a falarem das turmas, é de bradar aos céus. Mas a Bíblia também diz que existe uma solução, Provérbios 29:15. A vara, sabe o que é a vara? A vara é o chinelo, é uma palmada. E a disciplina dão sabedoria. Porque a criança entregue a si mesmo vem envergonhar a sua mãe. Se você não corrige os seus filhos de acordo com a palavra de Deus, um dia a Bíblia diz que vai ser envergonhado. Então, a Bíblia fala em Provérbios 19:18, castiga o teu filho enquanto há esperança, mas não te cedas nessa exatidão. Ou seja, nem 8 nem 80. Mas você, como pai e mãe, nunca pode deixar roubar a autoridade que está sobre o casal. Eu já ensinei e vou voltar a ensinar. Num lugar onde é roubado uma autoridade, vai ficar um lugar vazio. Se fica um lugar vazio, vai entrar demónios. Se entra demónios, vai manipular. Você ouviu aí a oração do pastor Isaías a dizer palhaços, sabe? Ele chamou palhaços, sabe que são demónios preparados para atacar os filhos, a família, para haver destabilização. Então você deve, volta e meia, ungir os seus filhos. Você não pode permitir que enquanto filho algum, independentemente de idade, estiver debaixo do seu teto, queira mandar ou não queira obedecer. A educação envolve dois aspectos. A instrução formativa. Provérbios 22. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Você sabia que no grupo de jovens, nós tivemos jovens que saíram porque eles querem viver uma vida mundana. Eles não querem estudar a palavra de Deus. Eles foram ensinados, e você pode ir lá no canal do YouTube, vá ouvir as lições. Eles foram ensinados sobre a autoridade e submissão. Eles foram ensinados qual é o papel deles em casa também, que devem ajudar a mãe e o pai nas tarefas. Eles foram ensinados, tem áudios que falam sobre comportamento na escola. Então a Bíblia diz para ensinarmos o caminho. A criança, você tem que ensinar aos seus filhos que, independentemente do estudo, do curso, do trabalho, ele tem que seguir o caminho de Deus. Senão vai se desviar, e se desviar, o diabo toma conta. Eu sei o que estou a falar, irmãos. Eu sei o que estou a falar. A Bíblia diz também que tem que haver disciplina corretiva. Provérbios 13:24. O que retém a vara aborrece o seu filho, mas o que ama, cedo disciplina. Então um pai, um padrasto, uma mãe, uma madrasta, quando corrige o filho, é porque ama. É porque ama. Mas amanhã vamos continuar este tema, e tem uma oração que o nosso irmão Evandro mandou dos filhos, que eu vou ver se tenho aqui para podermos orar, porque é muito, muito forte orarmos esta oração pelos filhos. Mas aqui não tenho agora, mas nós vamos orar na mesma pela família. Coloca a mão no seu coração e diga assim: nem a pestilência que vagueia na sombra, nem o mal que se esconde ao meio-dia vão prevalecer aqui. Peço que envie os teus anjos para proteger a minha casa, a minha família e os meus filhos, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Mas amanhã nós vamos orar, e os irmãos vão receber também a oração dos filhos, que é muito forte. Ore com o pastor José Augusto, de segunda a sexta-feira, na Rotina Espiritual.
Atenção, empresários do Ministério Juntos por Cristo. Anuncie a sua empresa ou serviço conosco. Fale com o pastor José Augusto. Atenção, você já pode adquirir o livro de Roberta Zimmer. Clique no link que você está recebendo e adquira agora mesmo. Agradecemos a todos os irmãos do Ministério Juntos por Cristo que têm dizimado e ofertado para nos ajudar nas viagens missionárias. Ajude o Ministério Juntos por Cristo a evangelizar todas as nações. Participe da campanha do euro. Faça a sua doação. Ministério Juntos por Cristo, evangelizando aldeias, cidades e nações. O Ministério Juntos por Cristo agradece aos líderes e irmãos da Espanha por serem patrocinadores da obra. Faça agora a confissão com o pastor Augusto na sua vida financeira. Mãos abençoadas, família protegida e bens multiplicados. Quero agradecer a todos os irmãos que nestes dias têm ofertado e já vamos orar pelos patrocinadores também de Espanha. Gratidão. E se você ainda não é dizimista, ofertante, ou na campanha de €1, faça de coração para nos ajudar a irmos e pregarmos o Evangelho. Amado Deus e Pai, eu oro pelos patrocinadores de Espanha e todos aqueles que têm ofertado até o dia de hoje, neste mês de abril. Tudo o que eles semeiam volta para eles multiplicado. É sempre assim, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Chegou o momento de escrever a frase e profetizar para dar legalidade no mundo do Espírito. Escreva e declare em voz alta e depois você a seguir vai louvar a Deus. Escreva o seguinte: se tudo der certo, Ele é Deus, vírgula, mas se não der, vírgula, continua sendo Deus, ponto. Eu determino a prosperidade na vida das pessoas. Hoje, 17 horas, não falte, porque vai ser uma grande bênção a nossa live. Deus abençoe. Tempo de louvar a Deus. Não importa a circunstância, Ele sempre será Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Ele vem o sim e o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor.
sendo Deus, se a doença vier, Ele é Deus, se curar não for, Ele é Deus, se tudo der certo, Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Independente da sua circunstância, levante suas mãos e adore sempre dizendo: Deus é Deus. 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 Agora que você acabou de ouvir este áudio da campanha do Salmo 91, eu sou o pastor José Augusto, somos o Ministério Juntos por Cristo, e se você quer fazer parte deste mover que está a impactar as nações, 21 nações, se quer ser acompanhado, se quer ter rotina espiritual e entrar no pacto de prosperidade connosco, você pode mandar uma mensagem para mim por e-mail para joseaugusto.jpc@gmail.com ou pelo telefone 935543361. Nós estamos fazendo toda a diferença. Lembre-se, debaixo desta visão só falta você. Que Deus abençoe.